Excelentíssimo senhor presidente da mesa, vereador Alex Moacir, demais vereadores, demais integrantes da mesa, primeiro destaco a importância de se trazer um tema como esse para a Casa do Povo, em que pese sabemos que constitucionalmente não é essa casa que vai, evidentemente, discutir a fundo e ter uma posição formal sobre o tema. Eu considero que essa casa faz um grande serviço à população brasileira, em especial à população de Mossoró, trazendo esse tema para a discussão. Um tema importantíssimo, um tema polêmico e um tema que nunca vai trazer consenso, não só no Brasil, não vai trazer consenso no mundo inteiro. E quero destacar aqui minha fala, que vai ser em dois momentos. Um momento representando o Poder Judiciário, como você muito bem colocou, e hoje eu me encontro como diretor do fórum, e tenho que falar institucionalmente sobre o tema. E logo após, vou ousar, vamos dizer, dar um pitaco pessoal, como também estudioso do tema, e preocupado, como todo o povo brasileiro, com essa discussão e principalmente com a questão do aumento discrepante da violência em nosso país. Veja, nesse primeiro momento eu quero destacar que ao Poder Judiciário cabe tão somente, em linhas gerais, isso deve ser ficar muito bem esclarecido, aplicar as leis que reputem constitucionais. Que fique claro isso. O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade jurisdicional, não pode, em momento nenhum, impor os valores pessoais da autoridade pela qual esteja julgando. E esse tema ele é muito propício para que os juízes, de um modo geral, comecem a querer destacar as suas teses individuais sobre o tema. E parece-nos que a posição do Poder Judiciário deve ser, no contexto atual, aplicar uma legislação que é constitucional, que fique bem claro, e já foi muito bem esposada aqui pelos meus antecessores, e que eu, nesse sentido, não vou mais fazer considerações. Por quê? Porque essa lei, ela é uma lei super interessante, é uma lei que se preocupa com as peculiaridades do adolescente, da criança até mesmo, que se encontra numa situação orgânica diferente e que, por óbvio, deve ter tratamento diferenciado. A nossa Constituição prega de modo muito claro o que o doutor Cláudio deixou e que o poder público, de um modo geral, não vem obedecendo. Porque prioridade absoluta, eu não consigo vislumbrar mais do que uma. E a Constituição poucas vezes utilizou o termo prioridade absoluta. E o fez no tocante à política da criança e adolescente. Disse que é prioridade absoluta. Agora, essa prioridade absoluta, ela na prática não ocorre. Ela não ocorre de maneira nenhuma, nem pelo Poder Executivo, até mesmo pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo talvez seja o que menos tem culpa nesse aspecto específico. Por quê? Porque tem a Constituição e tem uma lei que já faz a sua parte. Talvez os dois poderes mais culpados em não destacar essa prioridade absoluta seja, em especial, o Poder Executivo e também até mesmo o próprio Poder Judiciário. E aí nos encontramos numa situação delicadíssima. Por quê? Porque nós não cumprimos essa prioridade absoluta. Se talvez nós estivéssemos cumprindo essa prioridade absoluta, nós não chegaríamos nesse caos que nos encontramos hoje. Porque nós nos encontramos no fundo do poço. E é óbvio que esse fundo do poço não pode ser atribuído tão somente aos adolescentes. Eles têm, dentro desse contexto, uma parcela de culpa? Tem. Vamos apurar e vamos verificar qual é a responsabilidade. Por isso que nessa temática eu tenho uma posição totalmente diferente. E no segundo momento eu vou destacar. Agora, parece-me que toda a vida os problemas são bem maiores, os problemas são bem mais complexos, e a gente sempre procura uma visão simplista do problema e achando que pode solucionar
do modo mais simples. Eu não tenho dúvida alguma, nenhuma, mas nenhuma mesmo. E faço valer as palavras dos antecessores que trouxeram estudos, que trouxeram e que conhecem a temática, que por si só, a redução da maioridade penal de 18 para 16, para 14, para 12, de modo genérico como está sendo feito, porque vai ser feito, vocês não tenham dúvida nenhuma. Vocês não tenham dúvida nenhuma, eu digo com muita tristeza. Porque sem discutir as coisas nesse país, tanto a Câmara quanto o Senado passam o que quiserem, é impressionante. Então a redução da maioridade penal, nós estamos discutindo algo que já existe. E até mesmo influenciado essa semana por uma pesquisa assustadora. Uma pesquisa assustadora, pessoal. 87% dos brasileiros dizem que tem que reduzir, Albenes. Dizem muitas vezes sem saber o que estão dizendo. Porque não sabe, com certeza não tem a consciência do que estão falando. Porque todos nós estamos querendo a solução talvez mais fácil para o problema que está causando para nós no Brasil inteiro, isso aí não é uma posição local, uma situação de total insegurança, a violência aumentando dia a dia. Então, talvez, pelo modo sensacionalista que a imprensa aborda o assunto nesse país, talvez passe a ideia para o povo brasileiro, porque a imprensa dá um destaque muito grande, mas muito grande mesmo, quando é um adolescente que comete um crime. Então, qual a imprensa sensacionalista? Porque é uma beleza para a imprensa, para ter audiência, que ela traga esses casos. É uma beleza. Então ela traz. Aí fica um enfoque se tratando. É óbvio que o povo vendo, todos nós assustados, dentro de casa a violência. A gente vê um crime hediondo e diz que foi um adolescente que cometeu. É óbvio que isso causa na gente uma ligação direta de que basta reduzir a maioridade que o problema está resolvido. Ô pessoal, sinceramente eu não sei quem é que acredita piamente numa história dessa. É o mesmo que acreditar em Papai Noel, história de carochinha e todas as outras fábulas. Não vai reduzir por si só. Eu sei, por outro lado, que esse problema da violência, e vejo aqui vários policiais briosos aqui existentes, policiais que realmente ficam muitas vezes chateados. Por quê? Porque prendem adolescente e logo após eles são soltos, mas a culpa é do sistema como um todo. Como o doutor Cláudio Linhares colocou aqui como promotor, atuante nessa área. É um problema do sistema. O sistema não era para permitir. E aí se é mal aplicado pelos promotores, pelos juízes, pelos advogados, é outra coisa. Há responsabilidade sim para o adolescente. Então, essa posição de querer ir na ânsia popular, nessa pesquisa, interessante, né? Eu vou abrir um breve parênteses aqui. O presidente da Câmara dos Deputados, nesse tema, sabendo da pesquisa, sabendo do resultado objetivo da comissão, ele quer ouvir o povo, Alex Moacir. Ele quer ouvir o povo. No tema da redução da maioridade, pessoal bem dizer, ele quer ouvir o povo. Ele quer ouvir o povo por quê? Para dar legitimidade substancial, porque o povo não tem o conhecimento geral e acha que vai reduzir a criminalidade, aí ele quer ouvir o povo. Por que ele não ouve o povo na reforma política, por exemplo? Por que ele não ouve? Porque ele sabe que se for ouvir o povo na reforma política, o povo vai querer nessa reforma ir contra os interesses deles. E eles querem fazer média, me perdoe a expressão, com um problema gravíssimo, pessoal. Esse problema não é tão simples de solucionar. É um problema gravíssimo.
E aí eu vou me permitir a minha segunda parte, que eu já estou me estendendo um pouco. A minha posição pessoal, não é? Talvez agora os que bateram palma para mim, Henrique, talvez vão agora me vaiar. Como se eu tivesse preocupado. Não me preocupo. Nem falo para receber as palmas de ninguém, e nem muito menos deixo de falar com medo de ser vaiado. Essa talvez seja, modéstia à parte, a minha grande vantagem. Falo o que penso sempre. Eu não defendo a redução desse modo, genérico e abstrato. Eu defendo sim que se possa, em específico, em cada caso concreto, a partir das peculiaridades de cada crime, porque isso é uma divisão terminológica. E aí, se Vossa Excelência, doutor Cláudio, eu não posso nem ficar muito tempo aqui, mas se Vossa Excelência, ou do professor Albenes, ou qualquer outra área do direito, quiser discutir comigo, se há diferença substancial entre crime e ato infracional, eu vou aqui discutir, porque não há. Não há. Então, entre crime e ato infracional cometido pelo adolescente, e se comprovando, através de estudos que levem em consideração a interdisciplinaridade, que leve a ouvida de profissionais, que identifique no caso concreto, em específico, que aquele adolescente tinha o pleno conhecimento do ato delituoso que ele estava cometendo, eu não me preocupo com a idade dele, não. Que tenha o mesmo sistema do maior para ele também. O mesmo, mas em específico. Porque indiscutivelmente, já vou me terminar, meu presidente. Eu não tenho dúvida nenhuma que em abstrato, querendo resolver o problema, você vai vitimar mais uma vez o adolescente desse país. Então era muito mais fácil a gente ter um sistema que identificasse em cada caso, em que nós se preocupássemos e puníssemos efetivamente o adolescente. Independente se ele tem, major, 18, 16, 12, 14, 13, 12, não me interessa. Não me interessa. Agora, reduzir por si só, brincadeira. Por quê? Porque não se ataca o problema central. Esse país é assim. Esse país quer resolver do modo mais simples e quer fazer média. O problema central é óbvio que passa pela educação. A educação que não é prestigiada nesse país. A educação que nem a nível médio, infantil, superior, não, a gente leva a educação aqui como nada. Esse país não é em via de desenvolvimento, é um país subdesenvolvido. Nós temos que ter coragem de dizer isso, porque ainda não deu atenção devida à educação. Não deu atenção devida à educação. Então é óbvio que o problema é bem maior do que se apresenta. E por fim, sem querer me alongar, mas como eu tive acesso ontem, sem querer, sabia que vinha para cá, mas foi sem querer que eu tive acesso, a última posição oficial da quantidade de presos em nosso país. Eu não sei se o primeiro interlocutor chegou a falar, porque eu vi não sei o que, CNJ, eu não sei se ele falou. É assustador. São mais de 600 mil presos. O Brasil é o 5º país com a maior população carcerária. Eu vi 5º. Então, o terceiro, indefendente. Quinto, salvo engano, é 4º ou 5º. Não é terceiro, não. Mas tudo bem. Isso é uma discussão de só menos importância. Mas eu quero destacar um dado que eu sei. Se é 5º, 4º, terceiro. Os que estão na frente do Brasil, olha que interessante. Os que estão na frente do Brasil, nos últimos 10 anos, reduziram o número de presos. Todos os que estão à frente, se é terceiro, 4º, 5º, não me interessa. Reduziram, vereador Alex. Reduziram drasticamente. 8, 9, 10, 11. O Brasil cresceu 30 e poucos %. Interessante, né?
desse jeito, se continuar, ele vai ser o primeiro. Ele vai ser o primeiro. O primeiro. Será que nós estamos preparados? O sistema, pelo amor de Deus, aí é outra audiência para se fazer. Não é assim, pessoal. Evidentemente, é a nossa posição. Eu fecho o nosso raciocínio destacando: ao Poder Judiciário sempre caberá aplicar o que for decidido pelo povo brasileiro. Se o povo brasileiro decidir, bem ou mal, de um jeito, o Poder Judiciário vai aplicar. O Poder Judiciário não pode aplicar a vontade de Herval aqui. Herval não existe atuando jurisdicionalmente. Não existe, se anula. É a vontade de uma instituição. Agora, se isso acontecer, pessoalmente, eu tenho a certeza de que nós não resolveremos e não chegaremos nem perto. E talvez, juntando custo e benefício da medida, talvez, não quero ter certeza, seja pior do que o que está. Qual a solução? Discutir melhor a fundo esse problema. E não querer, como sempre, nesse país, se mudar lei, se mudar a Constituição, com rolo compressor, e achar que mudando a situação jurídica, o ordenamento jurídico, sem nenhuma base fática, sem nenhum estudo fático, sem nenhuma correlação entre a realidade normativa que vai se mudar e a realidade fática, nós vamos querer encontrar soluções prontas e acabadas, como se fosse, não é? Nós queremos resolver regrinhas de bolo, onde a regra existe e a gente já sabe que o bolo vai sair perfeito. Sei não, viu? Eu acho que esse bolo aí, que estão confeccionando, ele vai ser um bolo talvez muito inchado, e que se pensava em resolver, eu acho que ele vai piorar, sinceramente, piorar e muito o sistema atual, porque não resolve o que se destina e mexe em outro setor que já se encontra deveras complicado. Muito obrigado.